Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete da marca Kershaw, que no caso é o modelo Cinder, sendo que esse é um canivete que me surpreendeu positivamente por dois motivos, mas acabou me decepcionando por um terceiro. Então é um modelo muito leve, ele pesa só 25,5 gramas, sendo que na verdade ele é basicamente um chaveiro abridor de garrafas, sendo que aqui a gente tem a parte onde dá para prender ele numa argola de chaveiro e aqui a gente tem a parte do abridor de garrafas. Eu testei e funciona muito bem, sendo que atualmente esse aqui é o modelo mais barato que eu conheço da linha da Kershaw. Ele vem numa embalagem bem simples, é só um plástico mesmo, com algumas informações sobre o canivete aqui na parte de trás, sendo que um dos motivos que me surpreendeu muito foi o fato desse aqui ser um design feito pelo cuteleiro Rick Rinder. Então, para quem não conhece, o Rinder é um cuteleiro muito famoso, ele tem a própria marca que chama Rinder, e são canivetes bem mais caros, são canivetes normalmente a partir aí de US$ 400, e também são canivetes com um estilo muito diferente. Então, me surpreendi bastante pelo fato de ser um design do Rinder, porque quando a gente pensa em designs Rinder, a gente pensa, por exemplo, aqui no ZT-0562CF. Então essa aqui é uma colaboração que ele fez com a ZT, enquanto o Cinder é uma colaboração que ele fez com a Kershaw. A gente sempre que pensa, então, pelo menos eu, quando penso em canivetes Rinder, eu penso em canivetes assim, canivetes heavy duty, canivetes grandes, táticos, como por exemplo esse ZT, ou até mesmo os modelos da própria Rinder, como o XM18, que também é um canivete numa pegada bem parecida com esse ZT. Mas justamente por ser um canivete bem diferente, ele me surpreendeu muito pela qualidade do projeto. Então vocês podem ver, é um canivete que é muito interessante como ele encaixa na sua mão. Eu achei ele muito bacana, por exemplo, para vir aqui com o dedo indicador, para usar ele para abrir algum tipo de embalagem, alguma coisa, seu dedo encaixa aqui na curvatura de um jeito muito interessante. O seu dedão que vem encaixa na parte da trava, fica muito interessante para abrir dessa forma. Embora ele seja um canivete bem pequeno, um canivete que fechado tem mais ou menos aí 7 centímetros, então um pouco menos aqui que 7 centímetros, sendo que aberto ele passa um pouco aí dos 10 centímetros. É um canivete que, embora ele seja muito pequeno, ele ainda dá sim para você apoiar aqui os três dedos e ter uma pega muito confortável, conseguir apoiar muito bem, sendo que realmente a lâmina dele é bem pequena mesmo. Então ele vai ter aí mais ou menos um pouco mais que 2 centímetros de fio útil. Então ele conta com uma trava do tipo liner lock, então vocês podem ver uma trava que justamente por ter um acesso bem grande, é uma trava muito fácil de acionar. Por exemplo, quando a gente pega um liner lock mais tradicional, aqui a gente tem um outro modelo que está fazendo bastante sucesso, que é o Civivi Mini Praxis. O liner lock, você precisa virar o canivete aqui para vir e liberar. Não que isso seja difícil, mas com esse canivete, para apertar o liner é muito mais fácil, justamente porque é só vir aqui e apertar pela lateral mesmo. E o segundo motivo que eu gostei muito é a forma como esse canivete fica na mão, um canivete que é bem legal de você ficar abrindo e fechando, então eu acho ele muito interessante para você utilizar combinado com outro canivete. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre por que eu penso isso. Mas é um canivete que todos os dias que eu levei ele no bolso de relógio, no bolso de relógio da calça, eu fiquei brincando de abrir e fechar, porque realmente é um canivete que tem um fidget factor que me surpreendeu. Eu não achei que ia achar um liner lock desse tipo tão divertido de ficar abrindo e fechando, mas é um canivete bem legal de ficar manuseando. Ele conta com dois washers, então ele tem dois washers ali dentro. E é um canivete que ele tem um thumb stud só de um lado, como vocês podem ver, mas você pode abrir ele tanto pegando aqui pelo thumb stud ou simplesmente aqui pela lâmina sem nem encostar no thumb stud. Ele tem um desbaste do tipo hollow, então aqui a gente tem um hollow bem pequeno, então é quase um flat, mas é um desbaste do tipo hollow, ou seja, côncavo. E ele é um modelo que eu acho muito interessante justamente para abrir alguma embalagem, para alguma coisa pequena, de forma muito discreta. Então, por exemplo, se você tem um ZT desse no bolso, dependendo de onde você está, um canivete grande, é um canivete que se você pegar e simplesmente flicar ele, vai chamar mais atenção. Então, se você tem um canivete desse maior no bolso e tem um desse aqui menorzinho no bolso de relógio, se você quiser fazer alguma coisa, dependendo de onde você está, se você não quer chamar atenção, você não quer mostrar que você está com um canivete, porque tem gente que pode achar ruim, esse aqui é um modelo bem mais interessante para pegar ali rapidinho, abrir algum tipo de embalagem e tudo mais. Ele vem com um fio de fábrica bem interessante, então aqui vocês podem ver, ó, é um canivete que eu acho muito legal, justamente para abrir dessa forma, ele dá um controle bem interessante sobre a lâmina nesse sentido. Para utilizar assim, ele acaba sendo um pouco pequeno, então vocês podem ver, mas ele vem aqui também com um fio que, embora o tamanho seja um pouco difícil de utilizar para cortar nesse sentido, ele vem com um fio bem bacana. Aqui a gente tem algumas outras inscrições sobre ele, ele é feito na China, o thumb stud você consegue tirar, então ele tem uma chave Torx, e é um canivete, então, que agora que eu já passei pelos dois motivos que eu gostei muito, que é justamente ser um design do Rinder, ser um design muito ergonômico, um design bem interessante, e também ser um canivete bem divertido de ficar abrindo e fechando, então tem um fidget factor que eu achei bem bacana, a gente chega na parte que eu não gostei muito. Na verdade, eu não gostei nem um pouco, é a questão do aço utilizado nesse canivete. Esse aqui é um canivete que utiliza o aço 3CR13, que na minha opinião não é o aço que devia ser utilizado em lâminas de canivete, é um aço que na minha opinião deixa a desejar.
Eu particularmente gostaria que a Kershaw cobrasse um pouco mais, utilizasse pelo menos aí um 8CR3 MOV, quem sabe um AOS8, é um canivete que tem a lâmina tão pequena que eu acho que não aumentaria tanto o preço assim. E então eu particularmente acho que não é uma escolha bacana pegar um design tão bacana, um canivete que ficou com um projeto tão interessante, um design do Rick Hinder, e colocar um aço tão barato. Então colocar o aço 3CR13, que na minha opinião deixa muito a desejar. Então eu vou fazer as clássicas comparações de tamanho aqui do canal só para manter o padrão aqui dos vídeos. Vocês podem ver um canivete muito menor aí que o Ontario Hatch 1, e é um canivete que vai ser aí também bem menor que o próprio Ontario Hatch 2. Então colocando aqui de lado, eu vou comparar ele também. Aproveitar que o Civivi Mini Praxis estava ali em cima. Então eu esqueci de comentar para vocês, mas tanto nos modelos da Kershaw, como por exemplo aí também nos modelos da Civivi, até mesmo nos modelos da Zero Tolerance, comprando lá na loja Facas HQ, vocês têm 5% de desconto com o cupom EDC Brasil, porque é a loja parceira aqui do canal. Então, aqui a gente tem ele então em relação a alguns outros canivetes, como por exemplo, um Victorinox de 84mm, no caso esse aqui é um Cadete, e um Victorinox então de 58mm. Vocês podem ver a lâmina dele aqui tem 2,25 milímetros de espessura, então uma lâmina relativamente bem fina, mas que acaba sendo aí bem mais grossa que a lâmina do Victorinox. Estou colocando aqui de lado. Para passar mais uma comparação de tamanho, aqui também está ele do lado de um Leatherman Style PS, sendo que eu não comentei, mas o material do cabo então é um FRN. Ele tem um padrão aqui que eu achei que ficou um desenho bem bonito, também dá uma pega bem interessante, então fica bem confortável. Sendo que uma coisa que eu acho muito interessante nele é justamente porque ele pega um princípio parecido com o Cold Steel Tough Light. Então esse aqui é um outro modelo que eu já trouxe para vocês, e o Tough Light aberto ele tem um tamanho de cabo maior do que o tamanho fechado, justamente porque um pedaço da lâmina aqui vira também o cabo, então ele aumenta o tamanho do cabo, embora ele tenha uma lâmina relativamente pequena em relação ao resto do canivete. Então com o Cinder a gente tem uma lâmina ainda menor em relação ao tamanho do canivete, mas para um modelo com 7 centímetros a gente tem aí uma área digamos assim, que de cabo de quase 8 centímetros. Então, por exemplo, normalmente a gente tem uma área aqui do tamanho do cabo, a parte que você realmente consegue pegar com a mão acaba sendo menor que o cabo, enquanto em modelos como, por exemplo, o Cinder e o Tough Light, a gente tem uma área de pega aqui no cabo maior do que o tamanho do próprio cabo fechado. Mesmo sendo um canivete com a lâmina tão pequena, então um canivete realmente muito tranquilo de você pegar e afiar. Então, por exemplo, se você tem uma pedrinha de afiar, você só vem aqui dar algumas passadas, você consegue afiar ele de um jeito muito tranquilo, mas mesmo assim eu gostaria de ver um aço de melhor qualidade. Então um aço um pouco melhor aí que o 3CR13. Eu acho que era mais isso que eu queria falar sobre ele. Vamos passar agora pela questão do tamanho dos parafusos. Me parecem ser só parafusos T6, justamente porque é um canivete bem pequeno. Então vamos pegar aqui a chave T6. E o pivô dele, talvez o pivô dele seja T7, mas aqui os parafusos do corpo parecem ser T6. Na verdade, todos os parafusos dele são parafusos T6 mesmo, então vocês podem ver aqui, ó, o T6 ele entra, ele fica com um pouquinho de jogo, mas o T7 não chega a entrar, então vocês podem ver o T7 não chega a entrar, então ele tem parafusos basicamente T6. Eu não acho que esse é um canivete que você vai precisar desmontar ele com frequência, porque realmente é muito pequenininho, é bem tranquilo de limpar ele com um cotonete por dentro. Mas então era basicamente isso que eu tinha para falar sobre esse modelo, sendo que eu acho ele interessante justamente para quando você tem um canivete maior, ter um outro canivete com abridor de garrafas e simplesmente ter uma lâmina pequena se você quiser usar de forma mais discreta na frente de alguém. Acima de tudo, eu achei ele com um modelo um projeto bem diferente, um design bem diferente, e para o vídeo de hoje era isso. Se ficar mais alguma dúvida, deixem aí na seção dos comentários e até a próxima. Falou, pessoal!